Paulo Enéas. Olha, foi semana passada, eu fiz esse comentário mais de uma vez, teve alguém que fez um comentário lá no Vai Entrar Sem Filtro, e o Abra, ele fez questão de colocar o Paulo Enéas também. Pois bem, gente, eu quero dizer a todos que estão aqui, vocês já são membros lá do canal do Paulo, do Inteligência Analítica? Se não são, sejam membros, ou se inscrevam. Vamos fazer reverberar o canal do Paulo, que tem muito conteúdo bom, tá? Então, assim, vamos nós, entre nós, reverberar o que postamos, né? Fazer com que mais pessoas vejam. E aí, aquilo que o Valdeir perguntou, que o Ebi respondeu, uma pessoa que vai vendo a verdade, é uma pessoa que vai acordando. O Abraham ele falou do 8 de janeiro, mas ele falou no dia 7 de setembro de 2021, ele estava preocupado com as pessoas, né? Ele e o Arthur diziam, não vai acontecer nada, vocês não estão protegidos, vocês podem se machucar. Infelizmente, muita gente creu, e nós estamos terminando o ano ainda com bastantes pessoas presas, né? Infelizmente. Mas aí, Paulo, diga aí, Paulo, o que você achou de importante, de acontecimento desta semana que te chamou a atenção? Bom, pessoal, a gente ouviu aqui o Abra, né? Espero que o áudio esteja ok, que eu estou com um problema no meu fone de ouvido, mas tá ok, né, o áudio? Tá perfeito. Né? Ah, tá, perfeito. Não, eu acho que, na verdade, o ano que acabou aí, como disse mais cedo, para quem nos acompanha, que acompanha aqui o Abra, as suas publicações, aliás, as suas lives de sexta-feira, as suas publicações de redes sociais e outros, e quem nos acompanha aqui também no nosso site, no Inteligência Analítica, e as publicações em rede, não houve surpresa, né? Consolidou aquilo tudo que a gente já vinha falando já há muito tempo. Quem nos acompanha há mais tempo, quando eu digo nós, sempre me coloco, claro, eu não falo o nome do Abra, óbvio que não, mas eu entendo que a gente tem uma afinidade muito grande. Tudo aquilo que nós falamos já por baixo há 2 anos se confirmou, ou seja, primeiro, aquelas previsões apocalípticas que faziam para o futuro do Brasil com o governo petista, elas não se confirmaram, graças a Deus, que a gente não pode querer também torcer para que o país afunde, que vá para a destruição. A gente não pode querer isso, né? Que vai fazer, ia representar uma tragédia, uma desgraça para a vida de milhões de pessoas. A gente não pode, de maneira alguma, por uma mesquinhez política, querer que as coisas piorem só para provar que estávamos corretos. Nós temos que provar. Maluco, né, Paulo? Não, é um negócio maluco. E o bolsonarismo, ele tem essa característica. Hoje eu falo abertamente, se tiver gente do outro lado aqui ouvindo, pode ouvir à vontade e replicar. Hoje eu estou convencido que o bolsonarista padrão, ele torce todo dia para ver o país afundar, ser destruído, para ver milhões na miséria e na fome, para depois de chegar na cara do miserável, lá, coitado, que está sofrendo, e dizer para ele com ironia, bem feito, quem mandou fazer o L? Não é por aí que se faz política, não se faz política desejando o mal. Nós temos que criar condições para nos colocarmos como alternativa política para o país, mostrando que nós temos coisas a oferecer que são melhores. Nós temos o melhor a oferecer do que aquilo que foi oferecido até hoje para o brasileiro. O que foi oferecido? Foi oferecido à esquerda, do PT, que é isso que está aí, que nós conhecemos, e foi oferecido a farsa, né? A farsa do bolsonarismo, que chegou com a intenção de ser disruptivo, né? De fazer uma mudança profunda nos rumos do país, e não fez porcaria nenhuma. Acho que a única mudança profunda que houve foi do patrimônio de muita gente ligada ao bolsonarismo. Essa foi a mudança real que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos. Além da destruição daquela direita que nascia desde 2013. Então, para quem nos acompanha há muito tempo, não houve novidade alguma. Nós dizíamos no ano passado que aquela falácia, aquela mentira que o bolsonarista dizia, continuou dizendo e repetindo para o seu público, para o público de direita, de que nós teríamos uma grande oposição aqui no Brasil para o governo Lula, nós dizíamos, isso é falso, isso é mentira, porque quem se elegeu largamente no ano passado foi o Centrão com o apoio de Bolsonaro, e o Centrão, ele hoje é a base do governo, isso está óbvio, não é só você ver o diário oficial, não precisa confiar na imprensa.
É só ver o que sai no Diário Oficial. Nós dizíamos que os deputados de bolsonaristas originais, que foram eleitos no ano passado, com uma ou outra exceção, se muito, não teriam como, de fato, comprovar ou não ter capacidade para fazer embate político, nem mesmo no plano ideológico, contra a esquerda. Quem acompanhou aí as CPIs, o trabalho no Congresso e outros, a gente viu. Bolsonarista esse ano no Congresso apanhou mais do que cachorro sem dono, da esquerda. Teve uma comissão, não sei qual, em que eu vi uma Sâmia Bonfim passando sabão, um cara que nem o Salles, passando sabão lá no moleque lá da peruca. Então, veja, nós não temos hoje uma direita com capacidade de fazer embate político, com capacidade de fazer enfrentamento real dentro das regras do jogo democrático, que é como a gente tem que dizer, né? Ao projeto político que está se consolidando, que é o da esquerda. Então, não houve novidade nenhuma nesse sentido, né? Sim. Eu gostei, vou fazer até a hashtag. Tá dando delay aí, tá dando delay. Eles criaram a vitória da derrota. Toda vez que a gente se ferra, que é aprovado algo que é ruim para o povo, eles arranjam o ruim para que eles estavam lá na perspectiva, eles arranjam uma forma de comemorar como se fosse uma vitória, né, Paulo? A vitória da derrota é uma criação do bolsonarismo. Exato, porque é tudo uma farsa, é tudo uma mentira, é tudo uma manipulação. É o que eu venho insistindo há muito tempo, eu sei que é antipático falar isso, para que mesmo as pessoas, aquelas pessoas de boa índole, eu não condeno de modo algum quem votou em Bolsonaro, deixar bem claro isso, aquela pessoa que é de boa vontade, de boa fé, que foi iludida, que foi enganada, acreditando que Bolsonaro realmente representava uma alternativa ao sistema, uma oposição à esquerda, então votou e continua acreditando nele, eu não condeno essa pessoa tem que ser, ela não tem que ser xingada, não tem que ser hostilizada, não tem que ser ofendida, nada disso. O que nós temos que fazer é chegar a essas pessoas e esclarecê-las, mostrar a verdade para elas, do quanto o bolsonarismo a enganou, a manipulou. Da mesma maneira como há cerca de 10 ou 15 anos atrás, muitos de nós aqui, seguramente, nos iludíamos achando que havia alguma coisa de direita ou de real oposição no PSDB em relação ao PT. Percebe? Então, foi tudo um processo de engano, a bem da verdade, né? Então, o que aconteceu esse ano foi o que eu chamaria de dizer, mais do que as máscaras terem caído, como o Abraham falou muito bem, o que nós tivemos foi a confirmação de tudo aquilo que a gente antecipou. O governo do PT aprovou tudo que ele queria no Congresso Nacional, com votos, isso que as pessoas têm que entender, a maioria, a bancada majoritária no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, ela é teoricamente de direita, teoricamente ela é de oposição. As bancadas de esquerda nominal, que é o PT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, se você somar esses parlamentares, é só pegar lá no site do Congresso, somar o número de deputados do PT, pega os deputados do PSOL, pega os deputados do PSDB até, que você bota no meio, se você somar tudo, isso não dá maioria. Então, o governo Lula só está conseguindo aprovar as coisas que ele quer porque ele conta com o apoio daquela que seria a oposição. Então, tudo no bolsonarismo é uma farsa, é uma mentira. Nós avisamos desde o final do ano passado, quando houve aquela tragédia, aliás, do início desse ano, né? Quando houve aquela tragédia do 8 de janeiro, que a ideia de uma CPI seria desastrosa, não iria reverter em nada o cenário. Basta olhar os resultados da CPI. Os bolsonaristas apanharam que nem cachorro sem dono na CPI, Flávio Dino deitou e rolou, porque não existe hoje no bolsonarismo nenhum político, eu volto a repetir, com ênfase, não existe nenhum político com preparo, com capacidade para fazer frente a nenhum quadro da esquerda brasileira, porque o bolsonarismo ele é uma farsa, ele é um saco vazio, um saco de vento, né? É um saco vazio, cheio de vento, que não tem preparo, não tem estofo político para fazer embate contra a esquerda. Não só não consegue, como na hora H, na hora do vamos ver, essa base vota junto com a esquerda. E é isso que uma boa parte, infelizmente, por conta das redes sociais, do eleitor bolsonarista, da pessoa comum, da pessoa de boa índole, ela não percebe, porque ela é enganada. Como disse bem aqui a Wendy, a cada derrota que a suposta direita sofre, ela exibe como se fosse uma vitória. Não houve vitória alguma nossa esse ano. Todas as vitórias reais
foram do lado da esquerda. O PT aprovou o arcabouço fiscal, aprovou a reforma tributária, aprovou seus 2 ministros para o Supremo. Tudo que o PT quer, ele aprova. O PT voltou, o governo brasileiro voltou a ter uma diretriz de política externa de diplomacia de anão, em relação principalmente ao conflito, à atual guerra no Oriente Médio. Não há um questionamento sequer robusto, de peso, no Congresso Nacional, para chamar, por exemplo, o chanceler brasileiro atual, que é o Mauro Vieira, ou chamar o chanceler de fato, que é quem manda, que é o Amorim, o Celso Amorim, para vir explicar por que o Brasil adota posições que são vistas no cenário internacional como sendo favoráveis a grupos terroristas. A parlamentar tomou iniciativa nesse sentido? Não teve nada nesse sentido. Então, na verdade, o que a gente tem que entender é isso, que não existe oposição política. Diante disso, o outro lado, que é da economia, todas as previsões mentirosas, isso tem que enfatizar, eu vou usar esse adjetivo várias vezes, todas as previsões mentirosas que o bolsonarismo fez no final do ano passado, de qual seria o rumo da gestão econômica do Brasil esse ano, elas se provaram, de fato, mentirosas. Por quê? Porque, na verdade, o Abra explicou aqui muito bem, o PT entendeu que não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Isso significa que, para nós, do campo da direita, nós vamos ter que requalificar o nosso discurso se a gente quiser ser capaz de nos oferecer como alternativa de curto, médio e longo prazo de poder político no país. Não dá para simplesmente continuar repetindo as formulinhas que a gente aprendeu lá em 2016, 2014, 15, 16, quando fazer política era apenas xingar a Dilma e exigir o impeachment. Claro, era fácil. O desafio hoje é muito maior. E hoje 99% dos influenciadores bolsonaristas em rede social, eles estão ainda com a cabeça de 2014, 2015. Alguém acha que xingar Lula vai fazer com que ele venha se enfraquecer? Xingar ministro, seja quem for, vai trazer algum resultado? Vai no máximo te dar cadeia, porque essa é a realidade brasileira. Então nós temos que mudar o nosso modo de fazer política. Nós temos que ter capacidade de, sem abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios, sermos capazes de chegar na pessoa comum, falar dos seus problemas reais, os problemas que são percebidos e vividos pela população, oferecer alternativas a essa população, para poder dizer que nós, da direita, da autêntica direita, temos coisas melhor a oferecer ao país, à população, do que a esquerda. E isso o bolsonarismo não faz, ele só fica lacrando, só fica espalhando mentiras. Hoje, a maior fonte de disseminação de fake news em rede social é o bolsonarismo. Eu falo isso abertamente, repito, a maior fonte de disseminação de mentiras, desinformação e fake news vem do bolsonarismo, não vem de outro lugar. A principal fonte é do bolsonarismo. Por quê? Para poder continuar manipulando, enganando essas pessoas, querendo apresentar Bolsonaro como se ele fosse ainda alguma alternativa de oposição ao PT. Ele não é. Bolsonarismo e petismo, em vários aspectos, estão irmanados no mesmo projeto. Por isso que votam junto. Por isso que eles estarão juntos na eleição municipal do ano que vem. Eu acho que a máscara definitiva vai cair para quem está iludido quando perceberem que no ano que vem, em várias cidades brasileiras, vai estar PT e PL juntos numa disputa de eleição municipal. É isso que as pessoas não perceberam ainda. Tudo aquilo que a gente vem falando há mais de 2, 3 anos, alertando para a farsa que é esse bolsonarismo. Esse indivíduo e o seu entorno que sequestraram, usurparam o campo da direita, a instrumentalizou esse campo e colocou como puxadinho do centrão, que, por sua vez, é a principal base de sustentação parlamentar do governo petista. Então, perceba o tamanho do engodo no qual nós caímos. Então, para a gente poder achar saída para isso, para encerrar essa minha fala aqui, o que nós temos que fazer, na minha percepção? Eu não tenho dúvida de que existem pessoas corretas, decentes e honestas no nosso campo, na direita. Nós não temos partido político, não temos perspectiva de ter partido político tão cedo, não vamos nos iludir. Eu defendo, aqui minha posição pessoal, já defendi isso no nosso grupo lá do Inteligência Analítica, eu defendo que as pessoas que queiram, que tenham vocação, disposição para disputar a eleição ano que vem, para vereador, principalmente vereador, que eu acho prefeito um pouco mais difícil, enfim, não sei, mas quem tiver condições de disputar pleito como para prefeito numa cidade média ou pequena, ótimo,
Mas quem puder disputar a eleição ano que vem e estiver alinhado em linhas gerais com nossos pensamentos, não precisa concordar 100% comigo, 100% com o Abra, você não precisa. Você concorda com os princípios gerais que a gente defende? Ótimo, então você está no nosso time. Vamos valorizar aquilo que nós temos em comum. E aquilo que a gente tem de diferente, vamos administrando as opiniões diferentes, até que lá na frente, quem sabe, a gente convirja para uma opinião comum a respeito de um outro assunto. Então, quem tiver condições, tiver interesse para ano que vem disputar, eu defendo que cada um saia candidato onde der. Não vamos nos iludir. Nós não vamos ter um partido de direita bonitinho ano que vem disputando a eleição, porque não existe. Então, você saia candidato pelo PP, pelo PL, pelo PSDB, pelo MDB, onde for possível. Saia, eu falo agora só em meu nome, se quiser me procure, eu me coloco à disposição para, se a pessoa estiver previamente alinhada com as linhas que nós defendemos aqui, e quiser um apoio aí em termos de elaboração de programa e outros, para disputar a eleição, da minha parte vai contar com o meu apoio para isso. E das pessoas que, em geral, acompanham o trabalho que a gente faz. Que eu acho que é a única alternativa que nós temos. Temos que, ano que vem, espero, a gente conseguir ter no país inteiro, sendo bem pé no chão, se a gente tiver no país inteiro, em cidades médias e pequenas, não estou nem falando das grandes, não estou falando de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, estou falando de Campinas, São José dos Campos, de Uberaba, você que aí, não conhece o Nordeste, uma cidade pequena ou média do Nordeste, você é de direita, você é conservador, você entende o que é bolsonarismo, entende a farsa dele, quer disputar a eleição, sabe que é difícil, conte com o meu apoio. Você saia candidato por onde for possível sair, vai engolir alguns sacos que forem necessários, que a vida real é assim, dispute a eleição, se eleja, e depois, a partir do final do ano que vem, com essas pessoas eleitas, a gente, quem sabe consiga organizar uma iniciativa, um evento mais amplo, visando para, a partir de final de 2024, início de 2025, talvez começar a pensar para um projeto de longo prazo, visando a formação de uma autêntica direita brasileira, tendo como ponto de partida um grupo que seja de 10, de uma dúzia de vereadores espalhados em cidades pequenas e médias do país, que estejam alinhadas com esse projeto e, principalmente, tenham muito claro que não há nada a esperar do bolsonarismo, exceto a sua extinção, que eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer para o Brasil, para a direita brasileira, é o bolsonarismo se extinguir no curto ou médio prazo. Porque a esquerda não vai se extinguir. Ela surgiu lá em 1800 e tanto, não sei quanto, no mundo inteiro, a esquerda nunca vai deixar de existir. Mas essa farsa, esse flagelo chamado bolsonarismo, ele é uma anomalia histórica, ele é uma doença que eu acho que ele vai se extinguir em algum momento. Que não é possível que milhões de pessoas continuem sendo enganadas e manipuladas o tempo todo, como tem sido com o bolsonarismo. O dia que essa porcaria deixar de existir, aí nós teremos sim a chance de respirar e pensar na formação de uma direita que seja democrática, adulta, que saiba fazer política, que entenda que fazer política não é você ficar lacrando em rede social e sim ser capaz de formular projetos e propostas para os problemas reais que o brasileiro vive e saber apresentar essa proposta de maneira adulta para a população, para, enfim, você vir a se colocar com perspectiva de poder. Então, nós temos um horizonte, sim. Eu não sou tão pessimista nesse sentido, né? Eu acho que o Brasil, hoje, nós temos uma situação muito ruim. Ninguém pode ser otimista, obviamente. Mas eu não sou tão pessimista. Eu acho que perspectiva existe. E ela pode vir do campo da direita, desde o campo da direita ele venha a ser limpo, ele venha a ser higienizado, né? Desse flagelo, dessa doença que é o bolsonarismo. Que ele é uma farsa, por quê? Porque ele ocupa o campo da direita, ele impede que se venha a se formar lideranças reais do campo da direita, ao mesmo tempo que atua como linha auxiliar da esquerda. Então, nesse sentido, o bolsonarismo ele é pior que o petismo. Porque o PT a gente sabe o que é, a gente sabe quem é Lula, a gente sabe quem é Haddad, a gente sabe quem é a esquerda de carteirinha. Nós já aprendemos a enfrentá-los politicamente. E nós o vencemos, inclusive. Vencemos em 2015 com o impeachment da Dilma, vencemos em 2018 com a eleição, naquela eleição presidencial. Agora, o bolsonarismo não, ele engana, ele mente, ele dissimula, ele se apresenta como aquilo que ele não é. Então, aquela parábola, né? Quem você prefere numa guerra? Tão importante quanto saber quem é seu inimigo na frente, né? Que você vai combater, é saber quem está ao seu lado na trincheira. Se quer ter um combatente ao seu lado, aliado de você, ou um inimigo, que em algum momento vai tirar Paulo, uma conta.
Se a gente combater o bolsonarismo ele é de soldado frente, assim, inimigo, só vai na sobrar a sua trincheira, esquerda. enganando que é seu aliado. Mas na primeira oportunidade ele vai atirar em você, como o bolsonarismo já fez várias vezes com várias pessoas que a gente viu ao longo dos últimos anos, né? Então, acho que para ano que vem, para encerrar aqui, é isso. Nós temos que... Eu não acho que é o caso de deixar o desânimo tomar conta. As pessoas que têm vocação, que têm interesse, tenham vontade, tenham meios de continuar na atuação política, elas devem, sim, procurar partidos políticos, não importa qual. Você tira o PT, tira o PSOL, né, tira essas doideiras aí, mas dentro do que é o quadro partidário hoje, saia candidato por onde você puder. Você vai ter que engolir alguns sapos? Vai, porque o jogo é assim. Você mesmo falou que vocês estão há 2 a 3 anos fazendo isso e não venceram o bolsonarismo. Se a gente matar o bolsonarismo agora, só vai sobrar a esquerda. Eu acho que o Paulo não está te ou quem sabe onde der prefeito, vai saber, não sei. A gente procura pegar essas pessoas e se articular para, a partir do final do ano que vem, a gente começar a reconstruir da cinza, dos escombros, uma direita brasileira. Eu falo isso porque, entre outros, para encerrar, eu acredito que no ano que vem, a eleição municipal ela vai ser o início da pá de cal no bolsonarismo. Eu estou torcendo muito para isso. O desempenho do bolsonarismo na eleição municipal no ano que vem, eu acho que vai ser tão desastroso ou pior do que foi em 2020. E eu acredito que isso vai ser para nós uma oportunidade para que possa, a partir daí, a gente começar a lançar o germe, a semente de uma real direita brasileira, a partir do momento que o bolsonarismo for paulatinamente direita brasileira, ela não vai existir. Porque, como disse, é impossível. Esquece isso daí. Que milhões de pessoas continuem sendo enganadas. O ano que vem na prefeitura não vai ser isso agora. Que Algum momento vai estancar, né? Então fica aí o meu apelo para quem quiser me procurar em box, pode procurar aqui nas redes, etc. Quem for candidato, eu não tenho dinheiro, óbvio, não estou dizendo isso, claro que não, mas quem for candidato e estiver alinhado em linhas gerais com o que a gente defende, e quiser sair, não importa onde, por qual partido, nos procure, da minha parte, eu falo por mim, obviamente, me coloco à disposição para colaborar naquele que tiver ao meu alcance. Você fala, para não importa qual partido, formulação política, estratégia e outros, vai sair num partido que não defende os princípios da família, Paulo. Quem tiver, sendo muito realista e muito pé no chão, no país inteiro, nos 5 mil municípios brasileiros, se a gente tiver uma dúzia de vereadores conservadores de direita, sem ter ninguém com o rabo preso com essa doença do bolsonarismo, isso vai ser uma grande vitória para a direita que pode vir a existir no Brasil. Essa é a minha crença. É isso, gente. Beleza, me estender aqui. O Valdair estava falando, mas você não estava ouvindo o Valdair. Eu vou passar para o Almirante, em seguida eu vou falar contigo, tá, Valdair? Só porque o Almirante já está com a mãozinha para cima já há um tempão. Depois a Manu Chamei quer falar também. Fala, Almirante. Bem-vindo, amigo. Bem, boa noite, Wendy, May, boa noite a todos aí, o Página, o Paulo, Enéas, os demais aí, Marlene, Arílio, Denise, enfim. Eu concordo e assino com tudo que o Paulo Enéas falou, né, assino embaixo, porque ele realmente é uma pessoa que acompanha a política nacional a fundo, né? E, como você falou, não existe direita no Brasil, né? Não existe uma direita de fato no Brasil, né? Essa falsa direita, ela orbita, né, ao redor da esquerda, né? Ela se nutre em combater a esquerda. Só isso. Não tem projeto, né? Não tem partido político, né? Formalmente constituído. Então, ela se nutre de combater a esquerda, né? E de comemorar a vitória da esquerda, né? E, como você falou, esse falso alarmismo, né? Agora eles estão com uma nova, agora, né? A galera bolsonarista agora está com uma nova, né? Que vai faltar carne, né? Que o pobre não vai comer mais carne, que a carne vai acabar no Brasil. Eles já vão chegar nesse nível, já estão quase chegando nesse nível de loucura, que no Brasil vai sumir a carne. Não vai ter carne, né? E esses dias eu fui no restaurante de beira de esquina, né? Eu comi um prato de R$18, tem até mais barato, de 15, né? Com 2 pedaços de bife. Então, que palhaçada é essa que vai faltar carne? Botando medo nas pessoas, né? Então você vê que é uma direita uma falsa direita, né? Que não tem proposta, que não tem projeto, né? E a gente só vai conseguir isso
né, desvinculando, né, totalmente dessas pessoas, né? Porque só tem a esquerda, cara. Só tem a esquerda, não existe direita. E tem outra, você falou um negócio muito importante, né? Assumir que nós perdemos todas esse ano. Não tivemos uma vitória. Nenhuma vitória. Nenhuma vitória para o povo conservador, no âmbito conservador, não teve nenhuma vitória. Só derrota. Só derrota. É preciso fazer essa reflexão até para a gente enxergar o problema da maneira real. Almirante, você lembra que aqui na Pautando, lá no início do ano passado, dizia o seguinte: quando o Bolsonaro foi para o PL, ele arrastou muita gente. Então, vários políticos saíram dos seus partidos, do PSL, tudo que é do PSL saiu. E foi para o partido do Valdemar, foi para o PL. E eu disse, e ali foi para o PP também, para os republicanos. Que aí eu vou contrariar o pensamento do Paulo nesse sentido. Eu acho que alguém que entra no PL está propiciando com que esse partido cresça mais ainda. Esse partido precisa diminuir. O PL eu acho inaceitável. PL, PP, eu acho que pode entrar em tudo que é partido, lógico, PT não, PSOL não, Rede não e tal, mas também o PL e o PP também não. No restante, tudo bem. Agora, o que acontece, Almirante? Eu dizia assim, nós agora estamos com a pior composição do Congresso Nacional. Naquele momento ali, quando fechar a janela partidária, 1º de abril de 2022, o PL passou a ter 77 deputados federais. De 38, acho que era 38, foi para 77. Eu falei, outros foram para os republicanos, outros foram para o PP, e eu disse, nós temos hoje a pior composição do Congresso Nacional. E quando acabou a eleição ali, o primeiro turno da eleição, que foram eleitos os deputados federais, senadores, eu disse aqui, olha, ano que vem vai ser pior ainda, vai ser o pior de todos os tempos, pior do que o deste ano. O que a gente assistiu no ano passado foi tudo que é PEC, tudo que é projeto que falava em aumentar verba para político, foi aprovado. A gente viu as cenas ali, a questão do Auxílio Brasil, que aumentou, que para mulheres que tinham filho, que não tinha marido, era dobrado. Foi para Auxílio Brasil para caminhoneiro, para motorista de aplicativo. A gente viu o que é que esse pessoal faz. Anteontem, eu postei. Tudo bem que as pessoas podem não gostar do Alexandre, também não é minha praia. Mas ele estava falando a verdade ali. Quanto que, por conta das emendas impositivas e do emenda secreta, quanto que cada deputado tem para usar no seu estado. Ele não vai contrariar o presidente do partido dele, ele não vai contrariar o governo, porque o governo que vai dar esse dinheiro para o político. É o executivo que dá. Ele não vai contrariar o presidente do partido dele, que também parte do dinheiro que ele vai receber é determinado pelo presidente do partido. Não vai contrariar. E eu creio que aqui as pessoas que estão aqui não confiam, né, em alguns presidentes de partidos. Então, Almirante, já estava delineado isso, já estava escrito, não tinha como escapar. A gente ia perder todas, e a gente perdeu desde o ano passado. Aliás, nós tivemos muitas derrotas desde 2019, especialmente a partir do segundo semestre de 2020. A gente amargou várias derrotas, mas 2021 foi demais, 2022 passou dos limites. E a gente esperava, porque foi feito um alicerce para o atual presidente trabalhar à vontade. Veja bem, as comunicações, o ex-presidente, um dos últimos atos, foi colocar debaixo das asas do governo federal, do presidente da República, as comunicações. Por isso que as pessoas estão vendo aí esse projeto aí da questão do celular, não sei se você viu quantos que já foram bloqueados, porque o executivo passou a ter a comunicação debaixo dos braços.
foi o ex-presidente que fez isso. A questão das pessoas que foram presas, que perderam a liberdade desde 2020, todas também por culpa do ex-presidente. Por conta do inquérito 4781, por conta da Lei 13.979, por conta da Lei 14.197, que as pessoas foram presas no início deste ano, estão sendo julgadas e condenadas em cima desta lei, da lei Lei de Segurança Nacional, né? Que foi alterado ali tanto a trecho da Constituição quanto do Código Penal. Foram criadas novas tipificações e período de penalidade, de quanto tempo a pessoa ficar presa por cada tipificação daquela. Então, assim, Almirante, eu não estou surpreendida com nada que está acontecendo. Eu esperava tudo isso. Infelizmente, espero até mais. Wendy, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu gostei da tua colocação. O Paulo Ernesto, se quiser, pode... O Paulo Ernesto também responder, e você quiser, pode responder. Assim, na minha opinião, eu acharia melhor a gente desistir desse negócio de política e criar um partido político. Eu acho melhor a gente se fuder aí durante um bom tempo mesmo e formar um partido político. Acho que isso, o Fórum da Liberdade poderia trabalhar nisso, porque o meu medo é essa falsa direita capturar, né, esse sentimento que está de criação de um novo partido, porque eu não vejo outra alternativa. Eu acho que a gente está demorando demais. Eu acho que a gente deveria, não sei se o Paraná pode me responder, a gente abrir mão mesmo, já estamos ferrados mesmo, isso que está aí, daqui uns 5, 6 anos, 10 anos, e formar um partido político, estruturar. O que você acha aí, Paulo Enéas? Ô, Mirante, opa, eu estou com um problema no meu fone aqui, estão me ouvindo? Desculpe. Tá perfeito, Paulo, perfeito. Tá. Não, olha, quanto à questão aí bom, claro, concordo com a Wendy, que é tudo, quem sabe o que é o PL e tudo mais. Agora, eu estou sendo, como disse assim, pragmático, no seguinte sentido. Eu também concordo que o problema todo nosso, que foi o nosso grande erro dessa direita nos últimos anos aí, é que a gente um pouco foi pelo entusiasmo e uma série de razões, a gente esqueceu algumas coisas básicas da política. Primeiro, no Brasil, gostemos ou não disso, a maioria não gosta, você só pode fazer política institucional dentro de uma estrutura partidária. Ponto. Se você não tem uma estrutura partidária, você não tem nada. Pega de novo o exemplo da esquerda. A esquerda, antes de pensar em ocupar espaço, universidade, meio acadêmico, meio artístico, blá, 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 eles pensam no partido. A coisa mais importante é o partido. Podia ser uma célula de meia dúzia de gato pingado no regime de clandestinidade, na época do regime militar. Aquilo era o mais importante, o resto era acessório. Então, lembre no final do regime militar, quem é da minha geração e acompanhou, eu falo que eu nunca escondi que eu passei um período na esquerda. Qual era a prioridade da esquerda ao final do regime militar? Ela se manteve organizada em termos partidários, que eram as organizações clandestinas da esquerda. Elas não eram necessariamente ligadas à luta armada, mas era organização partidária, só que ilegal, né? Então não disputava eleição nem nada, mas era uma organização partidária que coordenava as ações em várias frentes, no meio estudantil, no meio sindical, por exemplo. A história do Lula é isso. O Lula, para quem não sabe, ele foi parido, a palavra é essa, por uma ala do PC do antigo Partidão, que era ligada ao irmão dele, que era o Frei Chico, que tinha um pé importante na ala progressista da Igreja Católica, que o alçou à condição de presidente do Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo, se não me engano, em 76 ou 77. A inteligência militar do regime na época sabia disso, que é o Golbery, e deixou, que é em cima daquela teoria da panela de pressão. Para vocês terem ideia. Então, o partido é a coisa mais importante que tem. Eu concordo que, como o nosso amigo disse aqui, eu não acho que, no caso, não é largar a política, é formar o partido, que eu acho que é a prioridade zero. Eu defendi, já no final de 2020, quando eu rompi com o governo Bolsonaro, em meados daquele ano, de 2020, eu já relatei para algumas pessoas aqui a maneira pela qual eu rompi com o Bolsonaro. Eu rompi a primeira vez que eu tive uma conversa com ele, privada, digamos assim, em termos, né, modo de dizer, na condição de presidente.
foi em meados de junho, foi em mais ou menos junho, julho de 2020. Eu tinha contato regular com ele, sim, por WhatsApp, aquela coisa toda. Tinha ido lá nos encontros com a imprensa e tudo mais, mas quando, por uma razão circunstancial, eu estava em Brasília, consegui conversar com ele, conversamos uma série de coisas. Naquele momento, ele me convenci que ele não tinha preparo algum para continuar na presidência, que iria perder. A partir dali, ainda naquele ano, eu conversando reservadamente com algumas pessoas, eu propus: nós temos que romper com o governo Bolsonaro e começar, sem fazer muito digamos assim, barulho ou estardalhaço, e começar paulatinamente a organizar, numa estrutura partidária paralelo, um campo de direita descolado do bolsonarismo. Porque o resultado desse projeto desse país vai ser, esse projeto de poder do Bolsonaro, ele vai ser desastroso, ele vai ser derrotado. Eu falei isso reservadamente, eu diria, com as 10 pessoas, já naquele momento. E com quem eu falei, se quiser trazer a público, pode fazê-lo. Já falei isso já em outras oportunidades. Ninguém topou. Todo mundo preferiu ficar debaixo do guarda-chuva do Bolsonaro. A gente viu o que deu. Perdeu, foi derrotado, acabou a direita e um monte de coisa. Enfim. Então, eu acho que formar um partido é o mais importante. Apenas eu entendo aqui, apenas um complemento em função do que eu coloquei antes, é que eu acho que esse trabalho ele é trabalhoso, é difícil, mas fica menos difícil se você tiver pelo menos um grupo, que eu falei de uma dúzia, de parlamentares de base, de preferência vereadores, abraçados nesse projeto. É por isso que na minha cabeça, hoje eu defendo o seguinte: hoje, estamos agora iniciando o ano de 2024, vai ter eleição municipal, não vamos ter ilusões. Não vai ter partido não vai ter nem PMB, eu acho, do ano passado que nós tivemos, quando o Abra, o Arthur, eu e mais alguns aqui disputamos. Eu acho que nem isso vai ter, acho. Nós temos que ter realisticamente as pessoas que têm disposição pessoal para disputar a eleição, que estão alinhadas, de modo geral, com o que a gente defende, procurem um partido, achem um cantinho em algum lugar, aí realmente não importa o partido, isso é a minha convicção hoje, vai ser um vetor, né, como disse numa conversa com um amigo nosso. Esse negócio de importa o partido está errado. Está errado, Paulo. Não importa porque você não tem outro meio para você disputar a eleição. Se eu for hipoteticamente, agradeço pela deferência que o Abra fez aqui em relação a mim, para disputar a vereadora ano que vem, eu vou sair por onde? Quem? Pelo partido da direita brasileira? Ele não existe. Ele não existe. Ou você tem partido do centrão, ou tem os partidos da esquerda de carteirinha. Não existe outra. Vai ter algum partido amanhã que vai concordar e abrir as portas para a direita, entregar a direção para o Abraham, para o Arthur, para o Faca, para o Vitor Meta, para mim, para quem mais está aqui. Não tem. Isso não vai ter. Nós não podemos nos iludir. Não vai ter nada disso. Então, nós temos que ter políticos íntegros, decentes e honestos eleitos ano que vem, pelo caminho que a lei permite, que é por meio de uma sigla partidária. Então, você vai, se você quer disputar, você conhece a realidade do seu município, o seu entorno e tudo mais, procure a sigla que possa te acolher. Que seja o PSDB, que seja o PSB. Estou pegando lixo, né? Eu sei que é lixo. Mas você vai usar aquele que é uma via que não tem outra. Nem teremos outras. Não teremos amanhã um partido disposto a abraçar uma direita fora do bolsonarismo de maneira pura. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer com o PTB. O PTB acabou, ele se aliou agora com o Patriotas e vai virar um puxadinho aqui do Tarcísio aqui em São Paulo, ou do PT. Essa que é a realidade que nós temos hoje. Então não tem alternativa. Então você procura uma sigla, procure se eleger, se for eleito ou se consolidar como liderança, ótimo. A partir daí, de preferência, estando com um mandato, começar a atuar para que uma dúzia, estou falando aqui de maneira sendo até muito realista, uma dúzia de conservadores eleitos ano que vem, não importa por qual sigla, começa então a se articular para formarmos, pensando no médio e longo prazo, uma agremiação política conservadora de direita, em cima de um programa partidário bem definido, em cima de regras de conduta, tudo aquilo que essa direita não fez ao longo desses anos. É um único caminho realista que eu vejo hoje. Porque senão, realmente, ninguém vai fazer nada. Porque não tem. Não vai ter PMB, que teve em 2022 com o Abraham, Arthur e outros. Não vai ter PTB, porque ele acabou, como eu falei, PTB se fundiu com o Patriotas,
e esse partido vai ser apenas mais uma sigla do Centrão. Você pode até sair candidato por lá, mas não se iluda com aquele partido. Vai estar lá disposto a fazer negócios que forem os mais interessantes. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Então, não vamos ter ilusão. Nós não temos uma estrutura partidária programática. Até comentei agora mais cedo no nosso grupo aqui do site. Para você fazer política, nós temos que... A nossa direita precisa aprender a fazer política para além do discurso ideológico. Temos que ter capacidade de fazer uma política de natureza programática, ou seja, quais são as propostas que a nossa direita defende hoje para assuntos concretos, materiais, que afetam o dia a dia das pessoas. Pensando na eleição municipal, o prefeito tem tais atribuições, tem coisas que não estão na alçada dele, então naquilo que ele pode fazer. O que nós vamos defender em termos de políticas públicas? No que nós vamos nos diferenciar da esquerda em relação a políticas, por exemplo, na área de saúde, onde a prefeitura, por conta da atual estrutura do SUS, tem um poder razoável de interferir. Que vamos tratar em termos de políticas de ocupação do espaço urbano, que é um tema que a direita nunca se ocupou disso. Sempre torceu o nariz, numa atitude arrogante, prepotente, de achar que isso não é um problema. É um problema, sim. O que a direita pensa em termos de política habitacional? Nós temos um problema real no Brasil, que existe um déficit de oferta de moradias, de residências, para a demanda existente. O que a direita, de maneira séria, sem lacração, mas como de maneira séria, robusta, propôs até hoje, em termos de políticas habitacionais? Rebatizar o Minha Casa Minha Vida com Casa Verde e Amarela, que é aquela pataquada que Bolsonaro fez, que lá palhaçada. Temos que, então, reunir pessoas da área para discutir o que pode ser feito no âmbito de uma prefeitura, por exemplo, para oferecer um programa habitacional que seja viável, que venha atender às demandas reais das pessoas. Que política é fazer isso? É você atender das pessoas, de modo geral. Então, eu dou exemplos pontuais aqui. Algumas áreas eu conheço um pouco, essas que eu citei como exemplo são apenas exemplos pontuais de áreas que eu não conheço, trazer pessoas desse meio. Nós temos, por exemplo, no nosso grupo lá no site de Inteligência Analítica, tem uma pessoa que é a Nilceia Bianchini, que ela é geógrafa, trabalha na área de habitação, conhece muito bem essa temática de problema de ocupação urbana de solo, verticalização dos centros urbanos, políticas habitacionais. É alguém que, se nós tivéssemos uma direita séria no Brasil, estaria ocupando uma posição importante para elaborar, até no plano nacional, no governo de direita, para elaborar políticas públicas para questões habitacionais. Agora, qual que é o nosso problema? Paulo, você fala muito bem, Paulo. A nossa direita ela nunca se preocupou em elaborar políticas eleição para a prefeitura. Os problemas reais que as pessoas vivem. A gente não tem nada, Paulo. Somente de discurso ideológico do contra. Ela diz o que não quer, mas nunca diz o que quer. Quando diz o que quer, ela diz de modo genérico. Nós defendemos a propriedade privada. Claro que defendemos. É um princípio inegável. Mas tá bom, mas como é que você vai resolver o problema da moradia? Você vai chegar para o cara que está morando numa palafita, que está morando numa favela dominada pelo tráfico, e dizer para ele, olha, nós defendemos a propriedade privada. Tá bom, meu filho, mas eu não tenho propriedade. Estou aqui essa merda aqui, o que você vai oferecer para mim? Tá, a gente não oferece nada. Quem vai lá oferece para ele é o Boulos. Do Centrão, Paulo. Para com isso. Poder invadir propriedade. Aí o cara vai, no desespero. Paulo não está ouvindo. Responsabilidade, obviamente. Eu estou dizendo o que é a realidade. Paulo não tá ouvindo. Nós temos que aprender a tratar de problemas materiais. Eu estou angustiado aqui. Essa nossa direita, ela não aprendeu ele está falando igual o Centrão. Ela aprendeu a viver somente no discurso ideológico. Com isso não vamos falar de coisa prática. Perde. Se política você ser capaz de falar, na sua fala, refletir os problemas concretos que as pessoas vivem e oferecer soluções a ele. E para a gente começar a fazer isso, o único lugar onde isso pode ser feito é numa estrutura partidária. Por isso que eu insisto na necessidade de começarmos a formar, não agora, final do ano que vem, após você termos eleitos, né, alguns parlamentares, vereadores, pelo país todo, ainda que em cidades pequenas, que aí você tem uma massa crítica, né, mais robusta para iniciar, né? Você consegue ir atrás de financiamento, consegue ir atrás de esforço, mobilização, para formar um partido, para pensar, possivelmente, em 2030, nós temos uma condição de entrar para uma disputa no plano nacional. Não vamos nos iludir.
Não teremos nada para o ano que vem, nem teremos nada para 2026. Não se iludam. O Lula vai disputar a reeleição, ou vai indicar um sucessor, 2030, e o outro lado vai ter alguém do Paulo. centrão. É isso. Não vai ter nada, não vai ter alternativa real de direita no Brasil no curto prazo, tão cedo. Então nós temos que começar agora de maneira muito realista e pé no chão, aí construindo paulatinamente esse caminho, que passa obrigatoriamente pela formação de uma estrutura partidária. Para finalizar, final do regime militar, prioridade zero da esquerda, formaram um partido. Ficaram de 80 até 82 anos, né, na formação do PT. Eu me lembro que na época acompanhava, era garoto, mas acompanhava. Qual era a grande pressão que havia do lado do antigo MDB, Ulisses Guimarães, aqueles caras lá, né, das antigas. Havia uma pressão enorme contra o Lula, dizendo que formar um outro partido iria dividir a oposição, né, que era a oposição ao regime militar. Eles se mantiveram firmes e formaram o partido deles. Quem aqui vai se lembrar da minha geração também, em 82, o PT disputou a eleição, já em 82, com Lula, se não me engano, candidato a governador aqui em São Paulo. Quem ganhou foi o Montoro. Eles perderam feio, é claro, mas em momento algum abriram mão daquilo que é o mais importante, formar o seu partido. E depois o resto da história muito a gente conhece. Paulo. Né? Vamos então, formar não há nada que substitua partido, uma estrutura partidária azeitada, preparada, com regras claras, com um programa bem definido, reunindo as melhores pessoas do seu campo para elaborar políticas, propostas e projetos. Que isso que nós não temos na direita, não temos nada. Você vai num gabinete parlamentar hoje, no cara de um Deputeg, ele tem lá meia dúzia de assessores que entendem de rede social, que sabe fazer vídeo. Mas não tem um filho da mãe lá que saiba de alguma coisa de políticas públicas. A maioria não tem nem assessoria jurídica que presta. Imagina, então, fazer projeto para o país. Percebe? Essa é a nossa realidade. E essa mudança que nós temos que promover, que é uma mudança de cultura, né? Que o bolsonarismo consolidou as piores práticas possíveis em termos de cultura política que se pode conceber. É por isso que ele é derrotado. Paulo, esquece o bolsonarismo. Constante, todos os embates. A gente não pode apagar o bolsonarismo agora. O problema é que ele é derrotado, mas continua sobrevivendo, né? Ocupando espaço que deveria ser de uma autêntica direita, né? Então é isso, amigos. É verdade, Paulo. O Valdair está falando, mas você não está ouvindo o Valdair. Olha, eu vou dizer uma coisa, Almirante, respondendo também a sua pergunta. É muito difícil hoje você construir um partido. As regras mudaram. Está muito mais difícil. É praticamente impossível se criar novos partidos. Os prazos diminuíram absurdamente. As exigências aumentaram e os prazos diminuíram absurdamente. Então, assim, no ano passado também já estava complicado. Por isso, aquela chance perdida no ano passado puxa vida, não vamos ficar chorando leite derramado, mas foi uma chance muito grande. Porque o partido foi dado para o Abraham e para o Arthur em São Paulo. Eles podiam fazer o que eles quisessem. Inclusive, eles poderiam fazer em outros estados. Eles não tinham braço para abraçar outros estados. Né? E aí o bolsonarismo vem e destrói qualquer possibilidade, porque é um fanatismo, uma doença muito maluca. E, Valdair, o bolsonarismo tem que acabar, porque é uma coisa das trevas, é uma coisa maligna. As pessoas, elas estão vendo o que está acontecendo e ainda assim defender um desclassificado daquele. Sabe? Não dá para entender isso. Quantas pessoas perderam a liberdade por conta de atos oficiais do Bolsonaro? Muitas pessoas. Jornalistas, nunca tinha acontecido isso. Isso é uma coisa que acontece em países não democráticos. Jornalista ser preso. Jornalista tem liberdade 100% de falar o que bem quiser. Sempre foi assim. Em qualquer país democrático do mundo, jornalista não é preso. Ele só é preso por terroristas. No Brasil foram presos jornalistas, foi preso humorista, foram presos ativistas, foram presos donas de casa. Estão presos, várias pessoas estão presas. E tudo isso graças a atos oficiais do Bolsonaro. E ele só foi capaz de tomar esses atos, efetivar esses atos, porque tinha uma renca de pessoas apoiando, dando força para ele fazer. Eu vou trazer um exemplo que, para mim,
Não me choca, porque nada me choca mais. Meses atrás, ele disse, olha, para a Prefeitura de São Paulo, nós temos o atual governador, um excelente administrador. Ele estava falando do Ricardo Nunes. Ele estava falando do prefeito que deu uma entrevista e disse o seguinte, sim, eu fui aguerrido contra quem não quis tomar os experimentos, eu demiti, fui o prefeito que demitiu, obriguei o lockdown, porque eu sou pela vida, tinha que tomar, sim, os experimentos, porque eu sou pela vida. Por conta do prefeito, que substituiu o Covas porque morreu, e também já estava fazendo esses absurdos, vários paulistas perderam seus comércios. Tinha comércios que era, assim, herdado do bisavô, entendeu? Tinha pessoas que economizaram uma vida inteira para construir um comércio e teve ele fechado, lacrado, chumbado. Pessoas que tiveram que largar os estudos, a universidade, pessoas que perderam emprego. Este prefeito falou isso abertamente, que fez tudo isso. E o Bolsonaro disse... Wendy. E agora, desculpa, tá, Valdair, só para fechar agora, de novo, o Salles, que estava se colocando para sair como candidato a prefeito, o ex-presidente, o presidente do partido já disse que o ex-presidente decidiu que vai ser o Nunes mesmo. E aí o Salles, o presidente sabe o que faz. Então, se não acabar o bolsonarismo, se essa desgraça não acabar, nós estamos fadados a continuar caindo no precipício, Valdair. Não tem outra alternativa, entendeu? Então, agora, o que me deixa contente é que eu estou vendo que muita gente está acordando. Muita gente está se alertando, não é mais aquele tanto que era. Isso precisa acabar. E não é parando de falar. Nós temos que continuar falando, sabe, Valdair? A gente precisa continuar, não é mentindo, falando as verdades. Olha só, o que o Bolsonaro fez? Ele sancionou o juiz de garantias, ele mandou o AGU proteger o ministro do Supremo e o inquérito 4781 do ministro, que foi aquele que é o das fake news. É o inquérito das fake news, que muitos jornalistas, a Sara Winter e vários outros foram presos. Ele fez, não é que ele sancionou, ele fez o PL 23 de 2020, que virou a Lei 13.979, com o mesmo conteúdo. Então, de quem era o projeto de lei? Assinado por quem? Pelo Moro, Mandetta e o Bolsonaro. Então, a Lei 13.979, que teve vários, que inclusive é a lei que esse prefeito usou, né? E continua usando. Então, tudo isso é mostrar as verdades, falar de verdades, né? Não criar narrativas. É preciso que as pessoas acordem. As que ainda estão dormindo, acordem, Valdair. Porque não houve um pior presidente mais que o Bolsonaro. Ele enganou todo mundo. Todas as pautas da esquerda avançaram. Quando você vê o que é que os outros poderes estão usando, as leis que eles estão usando, ou foram feitas, ou foram sancionadas pelo ex-presidente. E só foi feito, repito, porque o povo apoiou. O povo, tudo que ele fazia, o povo... Ele sabe o que ele faz, porque ele tem informações que a gente não tem. Ele é um estrategista. Então, assim, a gente não pode parar de falar nisso, não, Valdair. Mas, olha, eu vou passar a palavra para você, viu, querido? Mas a May precisa fechar a sala. Ela está com visitas em casa. Pode falar, Valdair. Oi. Deixa eu só falar um negócio para vocês. Assim, se a gente destruir, ou quiser destruir o bolsonarismo agora, só vai sobrar a esquerda. Bem ou mal, o bolsonarismo é esquerda. Ele contribuiu para alguma coisa de avanço para essa coisa toda que a gente está enfrentando. Qual é o avanço, Valdair? Cita aí uma coisa, amigo. Vocês que estão aí há 2, 3 anos na lida, batalhando para formar uma direita conservadora, né? Com probabilidade de partido político e fazer
que se represente a força da direita, vocês não conseguiram nada, praticamente. Eu também não consegui nada. O Abraham falou, 1-1. 1-1, a gente vai demorar 800 zilhão de anos para fazer alguma coisa. É necessário uma mudança drástica nesse comportamento. Que a direita, você pega, por exemplo, essa gente nova, da nova direita, que está aí apanhando no Congresso, você só vê horrores lá. Vamos dizer assim, só perda. O ano inteiro, perda da área conservadora. E ninguém faz nada. Quem tem cabeça para fazer, não está fazendo nada. Só fica falando blá, 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 blá. E a gente que está aqui na área de baixo, fica só esperando alguém lá de cima falar alguma coisa para que a gente siga, mas que dê resultado. O pessoal está desorientado, só falando de Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, Bolsonaro tem que ser destruído, Bolsonaro não sei o quê. Mas esse negócio, essa atividade de tesoura sempre existiu, né? A atividade da tesoura no aspecto político sempre existiu. Mas é necessário uma ruptura mais forte, vamos dizer assim, não no aspecto brutal. Valdair, me desculpa a gente interromper, mas é o seguinte, quando nós não falamos Bolsonaro, nós falamos a ideia, o bolsonarismo, o que foi criado, o que foi incrementado, o que foi deixado. Esse é o ponto. Essa é a situação que a gente se encontra agora. Nós estamos, como você diz assim, as tesouras sempre existiram. Nem você nem eu sabíamos. Nem você nem eu sabíamos que existiam as tesouras. Agora, nós estamos conscientes desse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos conscientes do que foi passado. E não foi com o bolsonarismo que nós nascemos. Nós nascemos lá atrás, em 2013, quando houve os movimentos de rua orgânico, quando o povo foi para a rua. Eu me despertei, não foi com o bolsonarismo. Eu me despertei lá atrás, quando eu vi aquele povo na rua lutando por um Brasil melhor. E não tinha nenhum líder. Não tinha ninguém que vestia, que era líder. Era o povo pelo povo. E é isso que a gente tem que retomar. Nós temos que retomar o povo pelo povo. E quando a gente fala de 1-1, é o povo pelo povo mesmo. É indo um atrás do outro. Então, realmente, nós não estamos... Não é falar, vamos falar do mal da pessoa porque é o mal da pessoa. Não. Quando a gente faz uma análise aqui, nós estamos falando dos fatos que foram causados. Quando a UENJ apresentou a Lei 13.979, que foi feita pela mão dele e pela mão do Mandetta e do Moro, e que serviu para colocar as pessoas sob julgo, e essa lei que ele mesmo fez e que o governo dele sancionou, que as pessoas hoje estão sendo julgadas pelos atos dia 8 de janeiro como terroristas. Essa lei foi passada em que governo? Então, quando a gente olha lá para trás, a gente tem que ver, fazer essa retrospectiva, fazer essa reflexão, sabe? Eu estava conversando com a Wendy na DM, dizendo para ela para que nós façamos uma sala de onde nós vamos trabalhar, fazer uma reflexão realmente, fazer reflexão do que passou, uma retrospectiva, pontos por pontos, do que nós passamos nesse último ano. E que nós estamos hoje colhendo frutos de que foram plantados em 4 anos. Uma covardia que foi plantada em 2 dias. Nós vamos comemorar aqui a saída de um covarde que abandonou o seu povo. Então, se nós não derrotarmos essa ideia, Valdair, nós não vamos poder fazer nada novo. Nós não vamos. Se as pessoas continuarem aplaudindo, como essa semana, uns dias atrás, teve um discurso dele que colocaram que o discurso era de 2021, que não importa se era de 2021, porque é tão fresco como se fosse hoje, dizendo que ele falava pelo povo, que ele ia lutar pelo povo. Então, essa mentalidade que o povo está esperando, que ele venha novamente, que ele volte, sabe? Que ele volte, que ele vai fazer alguma coisa. Olha, ele não fez a primeira vez e não vai ser feito. Por quê? Porque agora nós sabemos exatamente os métodos que foi usado. Nós sabemos as alianças, a promiscuidade,
que foi feito, a promiscuidade política, sabe? A promiscuidade política em que nós vivemos por 4 anos. Então, nós temos sim, Valdair, que voltar lá para trás, em 2013, e vestir outra vez e dizer que nós podemos realmente mudar esse momento e ir atrás. Quando o Paulo fala ainda tenho esperança, muitos de nós não temos. Alguém tem esperança, eu me seguro em quem tenha. Eu me seguro aí na pontinha de quem tenha. Por quê? Porque nem todos nós temos a capacidade de olhar e ver com os olhos de que alguma coisa boa possa acontecer com o Brasil, alguma coisa boa possa ressurgir dessas cinzas. Mas o que nós vemos nesse momento, estamos diante de um quadro, e esse quadro que você diz, sempre houve as tesouras, sim, e essa outra tesoura nós não queremos, porque nós não podemos permitir essa dualidade permaneça. Não é possível que ela permaneça, e é por isso que essa mentalidade de bolsonarismo tem que afundar, tem que morrer. Se não for assim... O que eu quero é que não exista mais tesouras. Chega de tesouras para a sociedade. Chega de tesouras. Eu entendi você, e é a May que está falando, não é o Wendy. Mas é que eu estou sem a minha carinha aí. Mas, Valdair, olha, eu entendi, e eu gostei demais da sua participação, de conversar com você, porque nós, como disse o Paulo minutos atrás, nós não vamos convergir em todas as coisas, mas a gente tem que aproveitar os pontos que nós temos em comum para que a gente possa continuar trabalhando. Nós não vamos concordar em 100%. Eu sempre digo que vamos concordar que nós vamos discordar, né? Então, isso é um fato. Não, você vai concordar. Você vai concordar com uma coisa. A esquerda não presta. Isso você tem que concordar. Pois é o que eu disse para você. Tem pontos que nós vamos convergir e pontos que nós vamos divergir. O que importa são os pontos que nós convergimos. Esse é o ponto. E é como o Paulo disse há minutos atrás. Olha, eu vou passar aqui para o Paulo, que está com a mão levantada. E aí eu... Alô? Opa. Acho que eu estou... Há minutos atrás. Olha, eu vou passar aqui para o Paulo. Alô? Posso falar? Opa, eu estou com um problema aqui. Pode falar, Paulo, está dando para ouvir. Ah, tá. Não, rapidamente, aqui já está encerrando, né? Só enfatizar o assunto que o Valdair disse aí, eu acho que algumas questões já estão, ao menos para os participantes regulares dessa sala, já estão pacificadas e não vale a pena se estender muito nelas. A minha percepção, fala que só é meu nome, claro, é que eu reafirmo o que eu disse, nós não teremos esperança alguma de ter uma direita brasileira e de uma oposição à esquerda, de modo geral, enquanto o bolsonarismo for a única força política que estiver ocupando, no caso dele, usurpando o campo da direita. Ponto. Então, diante disso, que alternativa nós temos? Sendo realista, foi o que eu disse, ano que vem não vai haver estrutura partidária, na minha avaliação, exceto que alguma coisa mude no início do ano, mas eu acho pouco provável, não vai ter uma estrutura partidária disponível, digamos assim, para que conservadores possam vir a disputar a eleição aliados a um partido que esteja convergente com os nossos pontos de vista. Eu acho que não vai ter isso. Eu estou sendo aqui realista, eu estou trazendo mais notícias, admito, mas eu estou sendo fiel à realidade. Nós não teremos isso ano que vem. Então, diante desse cenário totalmente adverso, o que nós podemos fazer? Eu defendo, aqui eu falo, obviamente, só em meu nome, que as pessoas que tenham uma concordância geral com o que a gente defende, procurem, então, um partido, sabendo que nenhum presta. Ponto. Mas como não há outra maneira de você disputar uma eleição, você procura um partido na sua cidade, onde você tem as suas afinidades, suas relações, etc., procure sair como candidato, procure se ocupar de questões municipais, dos temas realmente importantes que afetam a vida do dia a dia das pessoas da sua cidade. Em cima disso, construir uma plataforma. Eu me disponho a colaborar naquilo que for possível, na divulgação e assim por diante, dar sugestões de programa e tudo mais, para que a gente possa, então, ao final do ano que vem, ter por baixo aí uma dúzia de pessoas alinhadas, genericamente,
com o nosso ponto de vista, eleitas como vereadores em cidades médias e pequenas. É um projeto muito realista e pouco ambicioso até, porque não há outra maneira agora, por hora, de fazer isso. Para que, a partir do final do ano que vem, e realmente é difícil sim formar um partido político, mas se você inicia esse processo, ainda que com um número muito reduzido de vereadores, pelo menos, você pode pensar num prazo aí de 5, 6 anos, ter uma estrutura partidária em nível nacional estabelecida para vir, quem sabe, disputar no pleito nacional em 2030. Não necessariamente com um candidato, ou até com um candidato a presidente, que vai disputar um primeiro turno, que seja, mas alguma coisa assim, você vai dar um horizonte. Na esfera digital. Esquece o negócio de 6 anos, 5 anos, 10 anos. O negócio da área digital é agora. Sim, mas eu prefiro trabalhar com uma perspectiva mais realista. Você não forma um partido político no Brasil com um prazo inferior. A não ser que você tenha uma montanha de dinheiro para formar num prazo inferior a 4 anos. Então, o horizonte realista, ele é aí de um prazo de 5, 6 anos. Mesmo tendo agora recursos digitais, algumas mudanças normativas no TSE e assim por diante, então você pode, talvez, num prazo realista de 4, 5 anos, ou seja, para o final, iniciando no final do ano que vem, passando batido 2026, sem qualquer ilusão, e pensando, talvez, se tiver muita sorte, disputar uma eleição municipal em 28, e aí você vai ter uma estrutura mais robusta para pensar, talvez, 2030. É esse o caminho. Porque nós não podemos até também... 28, Paulo. Até 28, a gente está frito, Paulo. Esquece não esse é negócio. frito, meu amigo, desculpe, eu não abraço discurso catastrófico. Já está frito? Então sai da frigideira, vai para outro lugar. Se você vem aqui trazer desesperança, vai lá para a Argentina. Não vem encher o saco aqui. Eu estou dizendo que nós temos um horizonte de trabalhar. Se você acha que pode fazer mais nada, então esquece da política. Vai ver o jogo de futebol. Não faz sentido essa conversa aqui. O mundo real não é de covarde. Se você acha que tem nada para fazer, isso é discurso de covarde. Aqui não é lugar de covarde. É lugar de gente honesta, realista, que entende as dificuldades. Estou dizendo, nosso cenário, eu já estou trazendo um cenário pessimista. Nós não vamos ter partido ano que vem, nós não vamos ter um partido à disposição. Eu estou dando uma alternativa para quem desejar, obviamente, de caminhos que podemos, talvez, trilhar. Ninguém vai estar frito. Quem acha que está frito, desculpe. Então, não desce para o play. Você tem muitos anos na política, eu não tenho nada. Pois é, então é uma prova, você não tem nada. Então, tem que me dirigir. Escuta, meu amigo, para você que tem que me dirigir, não eu. Aprender alguma coisa. Então, não vem aqui dar palpite da sua orelha, que você não sabe de nada. A nossa discussão, nosso objetivo aqui é orientar a direita brasileira para alternativas viáveis, realistas e honestas que a gente acredita que possa ter no médio prazo. Eu estou trazendo uma, talvez não é a melhor, longe disso. Alguém pode apresentar uma coisa melhor que a minha aqui, eu estou aberto à discussão. Mas nós vamos ficar aqui com... Isso aqui não é muro das lamentações. Com todo respeito aí ao cotel da tradição judaica. Não vai ficar chorando aqui. Você acha que estão fritos? Amigo, pega o boné e vai embora. Não vem aqui chorar. Aqui não é lugar para covarde ficar chorando. Eu estou dizendo que alternativas podemos pensar realistas, honestas, pé no chão, para o curto e médio prazo. Aqui eu tenho hoje é essa. Alguém pode ter uma melhor. Traga aqui, vamos ouvir e debater democraticamente. O que não dá para ficar aqui chorando as pitangas. Vai pro colo da mãe. Paulo, chorar. Você teve contato direto com ele. Bom, vamos encerrar por aqui. Desculpe, meu Tom, porque eu acho que não tem... nós temos que parar com esse vitimismo. Com ele. Bom, com quem? Vamos fazer isso então. Vamos fechar, estou aqui a proposta. Quem desejar vai conversar aqui com a Wendy, com a May, entrar em contato comigo. Eu gosto de enfatizar, estou aberto a conversar com quem quiser empreender alguma coisa ano que vem, dentro das enormes dificuldades que teremos. Eu, fora da minha parte, obviamente, alguém mais aqui pode vir a querer colaborar, assim por diante. O nosso site está aberto a receber contribuições de pessoas que queiram falar sobre isso, o nosso grupo também, tem também aqui o grupo do Manifesto Conservador e os próprios contatos com a Wendy, com a May, com os demais outros aqui. Mas entenda, nós temos que, a partir de agora, parar de chorar as pitangas. Eu não sou de mimimi, de choradeira. Nós temos que parar de chorar as pitangas e entender que nós passamos por um processo muito ruim. Você conversou direto com o Bolsonaro, cara. Eu tinha acesso ao presidente da República, quando ele era presidente, por óbvio, né? Eu participei da pré-campanha,
Tem contato até hoje com o Mourão. E a gente aqui que é base? Pois é, então para, você que é Não base, teve para de contato nenhum com ele. Você que é base, para de choramingar com conversinha, ou se que eu propus aqui, você discorda, então apresenta coisa melhor. Não vem aqui chorar pitanga, vai pro colo da tua mãe. Não vem aqui chorar pitanga no tapete. Não estamos aqui para ficar chorando pitangas. Estamos aqui para discutir alternativa. A que eu apresentei uma. Tem gente que tem alternativa melhor, apresente. Eu posso até concluir que há uma outra opção que alguém for trazer aqui é melhor que a minha, não tem nenhum problema. Não estou aqui para ter protagonismo de qualquer tipo. O que nós não vamos ficar fazendo aqui é ficar chorando as pitangas, desculpe. Eu estou muito velho para ficar chorando. Se um dia quiser chorar, eu vou ao banheiro quieto. Eu não vou ficar enchendo a paciência de ninguém. Tá? Então vamos discutir aqui alternativas para a direita. Ponto. Quem não tem nada a acrescentar... você pra caramba, cara. Então, tá, obrigado, agradeço, mas por favor, aprenda. Eu tenho 60 anos de idade, tenho mais de 30 de política, já comi o pão que o diabo amassou. Não vai ser uma conversinha piada. Eu também tenho 60 anos, Paulo, já comi o pão que o diabo amassou. Conversinha de que, nós vamos... Não é aquela coisa que o Abraham fala, né? Chorar, resmungar. Não, gente, desculpa, passou essa fase. Já levamos uma cacetada ano passado com o bolsonarismo, já aconteceu de tudo que você pode imaginar. Nós não vamos ficar aqui agora num grupo para ficar chorando, é ridículo até. É dar arma para o inimigo. Ou a gente tem a coragem de procurar caminhos alternativas, viáveis, realistas e honestas, então não vamos perder tempo aqui. Eu vou desligar aqui e vou ficar com meus netos assistindo desenho, ganho muito mais. Não estou aqui para chorar. Né? Bom, desculpem o Andy um pouco, porque eu realmente não tenho paciência de ficar aqui ouvindo choro de marmanjo, tá? Então eu passo para vocês, obrigado. Abraço. Isso. Não, é como a gente está dizendo, isso aí tudo faz parte da discussão do debate, tudo faz parte da gente conversar e faz parte do que foi dito, né? O Paulo colocou seriamente a posição com tantos anos de experiência dentro da política, com tantos anos aí dentro, né? Então, ele colocou realmente as coisas que nós estamos acompanhando, nós estamos nessa página, nós estamos enxergando assim. E você, o Valdair, você realmente está chegando agora, está nos acompanhando. Escuta o que a gente tem para falar, escuta o que a gente está conversando, e vamos seguir o nosso bate-papo numa outra hora, num outro momento. A gente agradece a todos que estiveram aqui, agradece a todos que participaram conosco. Paulo, obrigado, muito, muito obrigado pela sua cooperação, com a sua contribuição. E a gente a gente está tentando ver se a gente consegue fazer aí uma retrospectiva, como eu disse antes, uma sala de retrospectiva, ver se as coisas combinam e dá certo para isso, e qualquer coisa a gente vai anunciar e contar com vocês para vir dar uma força para a gente. Valdair, aqui é a May que está falando, e a gente está fechando a sala por agora. É rapidinho? May, posso falar? É rapidinho. Posso falar a retrospectiva do ano? Que a direita não conseguiu fazer? Olha, eu vou pedir para você... Só um pouquinho, libera só um pouquinho. Não, eu vou te mandar o convite quando a gente abrir a sala e eu vou contar com a sua contribuição. Vamos fazer assim? E aí a gente... Pode mandar. Tá bom. Não, a gente vai... Vamos guardar para a próxima sala, tá bom? Bom, combinado. Boa noite para vocês. Nada, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Agradecemos a companhia, agradecemos o carinho, agradecemos o respeito que foi tratado um com os outros, né? E a gente se vê, então, numa outra oportunidade que a gente vai se encontrar. Eu passo para a Wendy para ela se despedir de vocês. Fiquem todos com Deus e que Deus nos abençoe, nos dê graça e Amém. nos pode apresentar o ano que está para vir. Boa noite. Wendy, passo para você. Bem, se a gente, caso não abramos a sala, então vou antecipar aqui, feliz ano novo para cada um de vocês, que 2024 seja bem diferente e que a gente seja surpreendido por boas coisas, que o Senhor abençoe cada um e ilumine os nossos caminhos. Fiquem com Deus. Faltando 3, 2, 1. Off. Off.